Alô, você que está sintonizado na Guará FM 98,1. Eu sou Jorge Nunes e começa agora mais uma edição do programa Ponto de Vista com a presença da doutora Ariadna, que é especialista em Direito Previdenciário. Seja bem-vinda, doutora. E a primeira pergunta do dia é: quem é a doutora Ariadna? Se apresente, por favor. A doutora Ariadna Augusta é uma advogada, professora, fundadora do escritório Ariadna Augusta Advocacia. E a minha trajetória com o direito previdenciário, ele começou na sala de aula, lecionando. Como professora, eu também trabalhei por um bom tempo em núcleo de práticas jurídicas. E no núcleo de prática jurídica, eu me deparei com a necessidade das pessoas e o desconhecimento em relação ao direito previdenciário. Não era raro pessoas chegarem até a gente e falarem assim: doutora, eu fiz 62 anos, eu vim me aposentar. Doutora, acredito que chegou o meu tempo de aposentadoria. E aí a gente retrucava e perguntava: e a senhora ou o senhor contribuiu para o INSS? E pasmem, as pessoas não tinham contribuído para o INSS. Elas muitas vezes nunca tinham contribuído, não tinha tempo de contribuição. Então, diante disso, era impossível conseguir um benefício do INSS, porque para conseguir uma aposentadoria, as pessoas, em regra, não têm esse conhecimento, mas é necessário ser segurado do INSS. Então, primeiro as pessoas precisam ser seguradas para depois conseguir usufruir de algum benefício do INSS. E foi diante dessa situação, me deparando com essa realidade, que eu vi a necessidade da educação previdenciária. O escritório começou nessa vertente. Posteriormente, a gente também começou a trabalhar com direito previdenciário militar, porque eu venho da família militar, e o nosso grande interesse é gerar renda por meio dos benefícios. É que a pessoa consiga receber renda por meio dos direitos que ela faz jus. Mas muitas vezes ela não pleiteia, ela não pede, porque ela tem o desconhecimento da legislação. Então, doutora, e qual é a área de atuação do seu escritório? A área de atuação do nosso escritório hoje é basicamente o direito previdenciário. Esse é o nosso carro-chefe. Então, a gente trabalha com direito previdenciário em relação aos servidores públicos, que é o regime próprio. A gente trabalha com o regime geral, que é o INSS, e também com a Previdência, que é uma proteção social dos militares. O nosso carro-chefe do escritório é gerar renda para as pessoas por meio dos benefícios. Mas também temos os advogados parceiros, temos outros advogados no escritório que também atuam em outras áreas do direito. Dentro de direito de família, direito penal relacionado ao direito militar. Então, nós temos essa abrangência, direito do trabalho, também dentro do escritório. Mas, sendo o direito previdenciário o nosso carro-chefe, a gente abrange desde o LOAS, BPC, o auxílio-doença, o auxílio-acidente, a aposentadoria por invalidez, a aposentadoria PCD. Antes de entrar agora aqui na rádio, a gente estava conversando com um cliente por meio de videoconferência, a gente em Brasília, o cliente em Valença, no estado do Rio de Janeiro, justamente sobre a questão da aposentadoria PCD, porque ele tem visão monocular, então ele tem direito a uma aposentadoria PCD. Também é uma das áreas de atuação do nosso escritório. Então, doutora, e por que a doutora escolheu, qual foi a inspiração que fez a doutora escolher o direito previdenciário como uma atuação de trabalho? Por que a gente escolheu trabalhar com direito previdenciário? Eu sempre digo isso com muito orgulho, porque o direito previdenciário é um direito que a gente leva dignidade para a vida das pessoas. Quando a gente garante o sustento
principalmente diante de uma incapacidade, quando a pessoa não tem condições de exercer a atividade laboral, mas ela precisa de uma remuneração, isso é dignidade. É um preceito que está lá na Constituição Federal. E com o direito previdenciário, a gente consegue materializar isso na vida das pessoas. O direito previdenciário, ele leva dignidade. Por isso que tanto traz orgulho. Muitas vezes no escritório, diante de causas que a gente vence, a gente comemora, porque a gente sabe a diferença que a gente está causando na vida da pessoa. Um exemplo rápido, estava conversando com um cliente em atendimento, por videoconferência também, embora o cliente fosse de Brasília, a gente estava em videoconferência, e ele comentou comigo o seguinte: doutora, eu trabalhei a minha vida inteira, e eu nunca imaginei que uma doença ia paralisar a minha atividade, paralisar a minha vida. Ele foi diagnosticado com ELA. Esse cliente, ele tem uma esposa e ele ainda disse mais, ele falou assim: quando eu imaginei que minha vida estava ficando melhor, que minha vida estava melhorando, porque eu consegui comprar minha casa própria, minhas filhas cresceram, saíram de casa, casaram, começaram a ter a vida dela, eu recebi esse diagnóstico. E a grande questão é que a vida, infelizmente, ela é cheia de surpresas, mas também tem surpresas desagradáveis. E no caso dele, a esposa trabalha como copeira, ele era quem sustentava a família, porque tinha uma renda maior, mas diante da doença, ele não tem condições de trabalhar. Sempre trabalhou, mas nunca trabalhou com carteira assinada, não era assegurado do INSS. E, diante da doença, ele não tem vínculo. Logo, ele não conseguiu receber um benefício previdenciário, um auxílio-doença. Ele não conseguiu pleitear isso. Ele foi pedir o LOAS, já que ele não tinha vínculo com o INSS, ele foi pedir o LOAS. Quando ele foi pedir o LOAS foi negado, baseado no fato da esposa ter uma renda de um salário mínimo. Então, a esposa com uma renda de um salário mínimo, uma casa onde moram 2 pessoas, ele e a esposa, a renda per capita dele aumenta e fica superior a 1/4 do salário mínimo, que é o que é permitido por lei. Logo, foi negado o benefício para ele. E é nesse momento que ele precisa de uma ajuda jurídica. É nesse momento que ele precisa do auxílio de um advogado para levar o pleito dele ao judiciário. Por quê? A doença exige locomoção. Com ela, ele não consegue locomover, ele sequer está conseguindo se alimentar, porque ele engasga muito, em razão do diagnóstico da doença. Então, quando a gente leva esse pleito ao judiciário, o juiz consegue analisar caso a caso e ver que, no caso dele, embora tenha a questão legal, é necessário ter uma visão mais ampliada da situação. E, diante disso, garantir o benefício para ele. E por que a aposentadoria gera tantas dúvidas nas pessoas? Por que a aposentadoria gera tantas dúvidas nas pessoas? Porque é uma série de regras. Houve uma mudança com a Emenda Constitucional 103 de 2019 e, para se aposentar, é necessário que a pessoa conheça as regras da aposentadoria que estão previstas em lei. Por isso que não dá para aposentar baseado em achismo. É necessário ter um conhecimento jurídico, um conhecimento de um advogado especializado. Doutora, depois da reforma previdenciária, quais regras mudaram? Depois da reforma de 2019, a aposentadoria ela ficou mais complicada e, para as pessoas conseguirem alcançar a aposentadoria, não basta ela ter tempo de contribuição. É necessário também observar a idade. Então, tem que levar em consideração a idade da pessoa e o tempo de contribuição. Em regra, depois da Emenda Constitucional de 2019, a aposentadoria por contribuição, por tempo de contribuição, acabou. Doutora, fale da questão da idade, tanto da mulher quanto do homem. Há um diferencial aí? Depois
da Emenda Constitucional 103 de 2019, que é a reforma da aposentadoria, a questão da idade, ela é fundamental. Se a pessoa começou a contribuir depois de 2019, a mulher ela vai precisar de 62 anos para conseguir alcançar a aposentadoria. E o homem, 65 anos para aposentar. Doutora, que são essas regras de transição que tanto se fala? Ainda existe a aposentadoria por tempo de contribuição. E elas estão previstas de acordo com as regras de transição. É necessário observar as regras de transição. Por isso que é tão importante que a pessoa, quando acha que já está próxima da aposentadoria, por isso que é tão importante que a pessoa faça uma avaliação, um planejamento previdenciário para ela avaliar se vale a pena e qual regra de transição deve ser aplicada, caso a caso. Perfeito, doutora. E como uma pessoa pode saber qual é a melhor regra para ela? A pessoa vai saber qual a melhor regra de transição ou a melhor modalidade de aposentadoria para o caso dela por meio de um planejamento previdenciário, por meio de uma análise detalhada, caso a caso, em relação a cada pessoa. É necessário verificar o CNIS da pessoa e, diante disso, ver qual a melhor situação para ela. Doutora, agora a questão de valores. Como o INSS calcula o valor da aposentadoria atualmente? O INSS, ele calcula, depois de 2019, da reforma, com 100% das contribuições. Depois de 94, 100% das contribuições vão ser levadas em consideração para fazer o cálculo da aposentadoria. E é necessário ficar muito atento, porque, às vezes, o INSS faz o cálculo errado. Ele não leva em consideração o tempo, ele não leva em consideração o valor da aposentadoria. Doutora, e trabalhar mais um pouco melhora no valor da aposentadoria? Trabalhar mais um pouco, às vezes, vai ser primordial para aumentar o valor da aposentadoria. Mas também é necessário a gente se ater a essa questão de verificar caso a caso. Tem pessoas que trabalham um pouco mais, 1 ano, 6 meses, e isso já é suficiente para dobrar praticamente o valor da aposentadoria. Então imagine, você tem esse direito e como você se precipitou, foi lá no INSS, pediu a sua aposentadoria sem uma orientação, o valor vai ser menor e você vai gozar essa aposentadoria por 20, 30, 40 anos. Então fique atento aos seus direitos. Doutora, que tipo de tempo ou jornada de trabalho podem ajudar na aposentadoria e as pessoas não sabem que isso conta? Aí, agora eu vou falar para vocês uma questão muito importante e que a gente tem que ficar muito atento. Existem alguns tempos de trabalho que podem contar na aposentadoria e aumentar o valor da sua aposentadoria. Trabalho rural. Se a pessoa trabalhou como rural, isso pode ser usado em benefício dela para conseguir uma aposentadoria, aumentar o tempo de contribuição. Se a pessoa trabalhou no Exército, Forças Armadas, Marinha, Exército, Aeronáutica, isso pode ser usado para aumentar o tempo de contribuição. Então, fique atento a essas questões. Agora uma pergunta delicada, doutora. O INSS, ele pode errar no cálculo do tempo ou no cálculo de valor que a pessoa pode receber na aposentadoria? Importante a gente frisar, INSS erra na contagem para a aposentadoria, desde o tempo de serviço como no valor das contribuições. Muitas vezes, a simulação que aparece no meu INSS, ela está errada. Não raro, o valor fica menor, o tempo às vezes não está aparecendo, coloca que a pessoa ainda não tem tempo para a aposentadoria. Para vocês terem noção o quanto que oscila, às vezes a pessoa faz a simulação numa semana, 1 mês depois ela vai fazer a simulação novamente e os dados estão diferentes. Então, não confie no simulador do meu INSS. É necessário ser verificado
por meio de uma análise do CNIS. Doutora, é importante que a pessoa faça um planejamento da aposentadoria? O planejamento previdenciário, ele é fundamental para uma aposentadoria assertiva. A melhor aposentadoria, ela vai vir diante de uma análise detalhada do seu CNIS, do tempo de serviço, de um ajuste de CNIS para verificar se os locais que a pessoa trabalhou estão escritos no CNIS, estão constando no CNIS. Então é fundamental. E qual o maior erro que as pessoas cometem na hora de pedir a aposentadoria? O maior erro que as pessoas cometem na hora de pedir a aposentadoria é a falta de orientação. Se dirigirem ao balcão do INSS, pedir, e muitas vezes o servidor que está fazendo o atendimento, ele não orienta a pessoa sobre a possibilidade da melhor aposentadoria e a pessoa sai com o dinheiro defasado, com a aposentadoria errada. E um outro erro bastante recorrente é o saque da aposentadoria. Uma vez que a pessoa não verifica que está errado e saca a aposentadoria, ela está implicitamente falando que ela aceitou os termos daquela aposentadoria. Então, uma revisão vai ficar muito mais demorado e, com certeza, até mais caro para a pessoa. O nosso tempo é corrido, mas a doutora vai estar conosco por uma boa temporada e isso é só uma das dicas que ela vai trazer nessa temporada. Doutora, agora as suas considerações finais, por favor. As nossas considerações finais é que procure os seus direitos, não, se está no escuro, acenda a luz, não saia requerendo a sua aposentadoria sem uma orientação jurídica. Doutora, os seus contatos? Os nossos contatos são 61, DDD de Brasília, 9162-8759. Nós temos um grupo de WhatsApp que basta você entrar em contato com a gente vai te colocar nesse grupo para que você receba semanalmente informações sobre previdência, sobre direito previdenciário, aposentadoria, auxílio-doença e LOAS, porque distribuir informação é a nossa missão. E o programa Ponto de Vista chegou ao final e estaremos de volta na próxima terça-feira com dicas do direito e dicas da saúde, no quadro Direitos e Deveres e também no quadro Saúde e Bem-Estar. Hoje foi a doutora Ariadna Augusta que esteve presente e na próxima oportunidade teremos mais dicas. Muito obrigado pela sua participação, pela sua audiência e terça-feira estaremos de volta.